Bem-vindos ao ato final desse espetáculo pago com seus impostos. Então, refletindo muito nos últimos dias, eu cheguei à conclusão que o Brasil se tornou um grande centro do CAPS. E o pior é que eu posso provar. E quando eu me dei conta de que eu poderia provar, eu passei do sentimento de indignação pra raiva. Cara, eu tô furiosa. Eu tava procurando as palavras pra intitular o que tá acontecendo e a única que eu encontrei foi sacanagem. Bicho, que sacanagem tudo isso! E como nós chegamos a esse ponto, algo que foi exposto na cara de todo mundo? Olha só, vamos comparar. Bolsonaro publicou um decreto que reduziu o IPI em até 25%, mas a preocupação da Globo era que só naquele ano o Brasil perderia 19 bilhões e meio de arrecadação. Parece algo ruim, né? O Brasil perderá quase 20 bilhões em arrecadação. Foi isso que a mídia quis que você acreditasse. Mas a verdade por trás dessa manchete é que Bolsonaro ia cobrar quase 20 bilhões a menos de impostos. Essa era a cifra que o Bolsonaro queria impedir que o povo brasileiro tivesse que pagar ao Estado de forma obrigatória. E aí o ministro Alexandre restabeleceu os efeitos do decreto do Bolsonaro que diminuiria os impostos no bolso do cidadão. Bolsonaro zera impostos federais sobre diesel e gás de cozinha e taxa os bancos. Governo Lula anuncia reoneração integral, ou seja, a volta da tributação integral do diesel em todo o Brasil. Bolsonaro edita medida provisória que extingue o DPVAT. Já o governo Lula chegou a sancionar a volta do DPVAT, mas com outro nome para ver se passava batido e o povo não lembrasse que o DPVAT estava voltando. E sabe quem salvou o povo dessa? O Congresso, que falou: não, Lula, você não vai voltar a cobrar o DPVAT. Mas que ele tentou. Ele tentou. Bolsonaro sanciona a desoneração da folha de pagamento até 2023. Aí vem o Lula e já chega reonerando a folha de pagamentos, medida que já era aplicada desde 2011, atingindo diretamente o bolso do empreendedor. Arrecada e arrecada. O seu dinheiro. Você tá vivendo na Suíça para pagar tanto imposto? Bolsonaro anunciou o fim das tarifas extras na conta de energia. Já no mês passado, no governo Lula, a ANEEL acionou a bandeira vermelha que vai seguir pelos próximos meses, o que significa que para o consumidor a produção de luz ficou mais cara. Mas vocês lembram que em 2022 o mundo saía da pior pandemia da nossa geração, em que o mundo inteiro parou, o mundo inteiro quebrou, certo? Em setembro de 2022, o cenário era esse aqui. Etanol 2,99, São Paulo, tem lugar que tá 2,50, gasolina 4,59. Tava na casa dos R$18. Em cima disso daí, diminuição do ICMS e a venda direta do etanol. Aí nós temos 2 anos e meio de governo Lula e o preço médio da gasolina chegou a R$ 6,43. Sem pandemia! Ah, mas Bárbara, o mercado, o dólar, o petróleo. Não me interessa, porque o Lula falou isso aqui sobre o preço da gasolina quando ele estava em campanha política. O combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não, mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas, que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. O Lula disse que a gasolina não baixava porque o Bolsonaro não queria peitar os acionistas da Petrobras. Ele chegou a dizer, inclusive, que se o Bolsonaro quisesse, reduziria o combustível numa canetada. Aí o Lula virou presidente e o discurso mudou. Agora o discurso é esse aqui. Mas ainda não fui avisado se ela vai aumentar ou não, e ela não precisa me avisar. Se ela tiver uma decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela que faça. E comunica a imprensa. Tá? É isso, se a Petrobras quiser aumentar a gasolina, ela que faz, se comunique à imprensa, não precisa nem avisar o Lula. Ele mesmo está dizendo, isso não é da minha conta. Quem é que não peita os acionistas e mantém a gasolina alta sem se importar com o povo? É em Lula. E para não dizer que eu estou sendo leviana, o Lula, na canetada, autorizou o aumento da mistura de álcool na gasolina. Mais uma vez, agora chegando a 30%. E o que para você é uma péssima notícia em dose dupla, porque além de ferrar com o seu carro, a mistura não barateou o preço da gasolina, então você se ferrou mesmo assim. Põe seu nariz de palhaço, porque senão você tá vivendo esse momento errado.
É sério, põe o nariz de palhaço, porque o Lula falou que o pobre ia voltar a comer uma picanha com uma gordurinha na farofa e tomar uma cervejinha. Cervejinha que o pobre já não está conseguindo comprar e vai ter mais dificuldade ainda, porque o Lula quer que a cervejinha tenha aumento de impostos no chamado imposto do pecado. Mas não só na sua cervejinha prometida do fim de semana, mas também no refrigerante da molecada, além de carros e petróleo, é claro. E a picanha prometida? Bom, tá mais cara. Mas vamos torcer que após a taxação do Trump ao Brasil, a gente exporte menos carne e o preço diminua antes que as empresas quebrem em massa. Aí a gente vai poder dizer que o Lula baixou a picanha antes de quebrar o Brasil devido à sua total incapacidade de negociação. Porque o cara disse que ia resolver a guerra tomando uma porcaria de uma cervejinha. Somos os músicos do Titanic. Em 2021, ano de pandemia, o Bolsonaro entregou um superávit de quase 190 bilhões de reais. Para em 2024, o Lula entregar um rombo de quase 7 bilhões de reais, o maior dos últimos 15 anos. Galera, em 2024, os Correios tiveram um prejuízo de 2,6 bilhões, 4 vezes maior do que em 2023. Nos 3 primeiros meses de 2025, o rombo já era de quase 2 bilhões de reais. E aí me aparece o Tachad, ministro da Economia, para dizer que a culpa desse estrago é das cartinhas que o Correio está entregando. Eu juro. O Correio está com um passivo de ter que entregar as cartas, né, para quem usa ainda o Correio nas regiões mais remotas do país. Você mandar uma carta de São Paulo para o interior da Amazônia, o Correio vai lá e entrega pelo valor do selo, e aquilo ali não se paga. Imagina, não tem como você pagar com o selo mandar uma carta física, né, para o interior de uma região longínqua do país. Para o ministro da Economia, os Correios estão quebrando porque o selinho não paga o custo da entrega. Seria inacreditável se não tivéssemos vídeo. Mas o que não te contam é que a culpa dos Correios estarem quebrando é da sanha em te fazer pagar mais impostos. E o Lula ferrou você, triplamente. Explico. Taxa das blusinhas arrecada 4 vezes menos que o previsto e reduz consumo de 14 milhões de pessoas. Você foi taxado para compras internacionais. O Lula e o Haddad acharam que você pagaria mais, de boa, só para o Lula arrecadar mais impostos. Mas você não fez isso, não fez. Você simplesmente parou de comprar. E se você parou de comprar, o Correio parou de receber o frete para fazer a entrega. E como o Correio é uma estatal, se ele dá prejuízo, o Lula vai precisar que você pague mais impostos para poder cobrir o rombo que ele mesmo criou ao te impedir de ter uma blusinha de 20 reais. Vocês entendem que o Lula te tirou o poder de comprar uma blusinha, um vestido, um jogo, e em troca ele destruiu uma empresa estatal e vai te fazer pagar a conta? E a título de curiosidade, no início de 2022, o Bolsonaro veio a público dizer que, diferentemente do que a imprensa estava noticiando, ele não assinaria nenhuma medida provisória para aumentar impostos nas blusinhas, que aumento de imposto não era a solução. Já o governo Lula... Sem ninguém fazer nada, deixando a boiada passar. Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada, deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente, há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então, a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Mas precisa haver um entendimento dos 3 poderes em torno dessa questão que saiu do controle não agora. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Sim, esse aí é o Haddad dizendo que o Bolsonaro não fez nada para controlar a entrada das suas brusinhas da Shein no Brasil.
mas que o governo Lula tomou providências. Ele te taxou. E ele queria ver onde ia enfiar esse sarrafo. Hoje nós sabemos. Foi no seu bolso. O Lula achou que você ia pagar mais caro no carnezinho gostoso da Magazine Luiza para ajudar a bilionária que compõe o conselho do governo Lula. Mas você não fez isso, porque a inflação e os juros estão comendo o seu dinheiro. Então você parou de comprar e as vendas no varejo registraram o 3º mês seguido de queda. E você sabe por que o juros está alto? Porque o Lula não para de emitir dívida pública. E nós estamos tão queimados que para alguém topar nos emprestar dinheiro, a gente tem que oferecer uns juros bem altos para compensar caso o Brasil dê um calote. Até o final de 2024, o Lula colocava a culpa dos juros de 12,5% no Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, que saiu do controle do Banco Central em dezembro de 24, anunciando a chegada de Galípolo, indicado de Lula, para o seu lugar. Pois é, aí o indicado do Lula joga os juros a 15% e já avisa que esse patamar de juros vai ser mantido por um longo tempo. Galera, em 2022 o Bolsonaro fez a dívida pública recuar para perto dos 6 trilhões. Muito dinheiro, né? Para no início de 2024 assistimos a dívida pública aumentar após 2 anos de queda, chegando a 74% do PIB. Mas a projeção é pior. Lula já está prevendo que a partir de 2026 a dívida pública esteja acima de 81% do PIB, sem pandemia. O cara tá quebrando o Brasil sem pandemia. Em maio, a CNN já nos contava que o Brasil batia recordes sobre recordes de empresas inadimplentes e que os pedidos de recuperação judicial haviam disparado. Para agora, em agosto, o Valor Econômico do Grupo Globo nos contar que o volume de empresas que faliram, que fecharam após o processo de recuperação judicial era recorde. Mas a economia tá bombando. Lula cortou mais de 7 bilhões do Bolsa Família, reduziu a farmácia popular e o Vale Gás. O Lula mentiu para todo mundo. Mas o problema era o Bolsonaro, que ficava falando palavrão. E aí eu tenho que assistir a Miriam Leitão me mandar entender como tudo isso é bom. Pelo menos a gente tirou o coiso. Pelo menos a gente tirou o coiso. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego caiu em comparação com os 3 primeiros meses do ano. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,3% no trimestre encerrado em maio. O desemprego cai ao menor nível nos últimos 11 anos. Trata-se da segunda queda seguida e a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro. Foi o 5º recuo consecutivo desde 2009. O Ibovespa bateu hoje um novo recorde. A Bolsa de Valores de São Paulo avançou 0,21% e aproximou-se dos 94 mil pontos. E o dólar fechou abaixo dos R$ 3,80, menor cotação dos últimos 3 meses. O preço do gás pode cair em até 40% e o crescimento das indústrias chegar a quase 9%. A Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha. A queda será em média de 8%. O turismo de negócios no país cresceu quase 15% no primeiro semestre deste ano na comparação com o ano passado. Só esse segmento rendeu ao país 5 bilhões e meio de reais. E o preço da gasolina está mais baixo a partir de hoje. A Petrobras diminuiu o preço da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. O preço da gasolina vem caindo nas bombas em todo o país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O preço do combustível recuou cerca de 0,85% em ao menos 14 estados. O preço da gasolina vai cair 7,16%. Nas refinarias, o valor médio do litro do diesel caiu 6%. O último reajuste no preço da gasolina nas refinarias ocorreu no dia 31 de maio, quando houve uma queda de 7,15% no preço do combustível. O valor médio do litro do diesel vai ficar 6% menor. A Petrobras registrou aumento no lucro líquido no segundo trimestre deste ano. A estatal registrou o maior lucro trimestral da história. O lucro líquido no segundo trimestre deste ano alcançou 18 bilhões e 866 milhões de reais. O maior resultado positivo já registrado e 4 vezes a mais que o obtido no trimestre anterior. O plano de desinvestimento já gerou 15 bilhões de dólares à companhia até julho. Vale destacar também queda no endividamento da Petrobras. Caiu 11 bilhões, atingindo então 83 bilhões de dólares de endividamento. Esse lucro líquido recorde de quase 19 bilhões de reais de abril a junho é o melhor resultado trimestral da história da Petrobras. Foi aprovada a reforma da Previdência
o texto base por 379 votos a favor, 131 contrários. A Bolsa de Valores fechou com um recorde histórico após a aprovação do parecer da reforma da Previdência. Então, aprovado em primeiro turno o texto principal da reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro disse que estava confiante na aprovação da reforma. O governo derrotou a oposição, que queria retirar a discussão da proposta. A bolsa disparou. Subiu 1,53% e fechou em mais um recorde de alta, 103.636 pontos. A moeda americana está mais barata. Começou janeiro cotada a R$ 3,80 e agora custa R$ 3,71. A queda de 2,3% reflete o entusiasmo com a economia brasileira. O otimismo chegou também ao câmbio. O dólar fechou com a menor cotação desde março, R$ 3,79, uma queda de 0,7%. E o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia vai possibilitar que muitas tarifas sejam quase eliminadas e outras até zeradas. O maior acordo comercial da história. Assim, anunciaram os representantes dos 28 países da Europa e os 4 do lado de cá do Atlântico: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Juntos, União Europeia e Mercosul representam um mercado de quase 800 milhões de consumidores. Os dois blocos somam 1/4 do produto interno bruto mundial, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos num determinado período. 17 trilhões de dólares. E a expectativa a partir do acordo é que em 15 anos aumente o PIB brasileiro em 125 bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro comemorou em rede social o tão esperado acordo. O acordo é comemorado no Brasil porque deve aumentar o PIB do país em mais de 300 bilhões de reais. O governo estima que a parceria represente 336 bilhões de reais a mais para o PIB brasileiro nos próximos 15 anos. A expectativa é eliminar as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Os Estados Unidos designaram o Brasil oficialmente como um aliado prioritário extra-OTAN. O Brasil é o mais novo aliado prioritário dos Estados Unidos extra-OTAN. Essa medida facilita, por exemplo, a compra de equipamentos e tecnologias militares dos Estados Unidos. Cumprindo a promessa que havia feito em março ao presidente Jair Bolsonaro na Casa Branca, Donald Trump confirmou oficialmente o Brasil como aliado prioritário dos Estados Unidos. Essa designação para o Brasil foi uma promessa feita por Donald Trump ao presidente Bolsonaro no encontro que os dois tiveram em março. A aproximação entre Brasil e Estados Unidos tem ido além da área militar. Os dois países também negociam oficialmente o fechamento de um acordo comercial. O otimismo do mercado se reflete na Bolsa de Valores. O índice Bovespa atingiu um recorde histórico de 93 mil pontos. Resultados que mostram as expectativas positivas dos investidores em relação à nova política econômica. Então, o Brasil registrou queda
A duplicação de uma rodovia no Rio Grande do Sul. Engenheiros do Exército assumiram a obra depois que o consórcio responsável pelo trecho entrou em recuperação judicial. O vai e vem das máquinas anima quem já estava acostumado com o marasmo nas obras. Em janeiro, os militares assumiram a duplicação de quase 51 quilômetros da BR-116, entre as cidades de Guaíba, na Grande Porto Alegre, e Tapes. As obras estavam paradas havia mais de 2 anos. Por enquanto, o material é comprado de fornecedores, mas o Exército pretende instalar uma usina de asfalto própria até julho para reduzir os custos. Além da duplicação da BR-116, o Exército também trabalha atualmente na pavimentação da BR-163 do Pará, no trecho que liga as cidades de Novo Progresso e Miritituba. Um sonho de mais de 30 anos começa a sair do papel. Os presidentes do Brasil e do Paraguai lançaram a pedra fundamental da construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná. As obras começam no segundo semestre deste ano e o prazo para a conclusão é de 3 anos. A segunda ponte é fundamental para o desenvolvimento da região trinacional,